Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de muitas bênçãos nessa terça-feira, que Deus possa uma vez mais ministrar a palavra dele aos nossos corações. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Quando eu olho a palavra de Deus, e a gente tem que sempre trazer para a nossa vida e para o nosso contexto, né? E a Bíblia é cheia de comparações, e algumas comparações, elas mostram às vezes algo que eu acho que é essa mais do que nunca, né? Algo que às vezes tira um pouco a nossa paz. E que na nossa vida, em alguns momentos, as coisas acontecem de uma maneira a dar tudo errado, enquanto na vida de outras pessoas, né, que não estão tendo uma vida com Deus, que não estão buscando o Senhor, que não estão em conformidade com aquilo que são as Escrituras, e que está tudo certo, né? Esse certamente é o questionamento, foi o questionamento de Asaf no Salmo 73, onde ele ali, né, até de uma certa forma ele se indigna com Deus, e fica muito irritado e revoltado, e quase que ele perde a sua fé e a sua confiança no Senhor. E ele começa a questionar por que os ímpios prosperam, né? Por que eles se enriquecem e vivem uma vida até de aparente tranquilidade. Jesus ele conta uma parábola, e essa parábola está lá em Lucas 16, e diz assim o texto no versículo 19: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham para lamber as feridas de Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao lado de Abraão. Essa parábola, ela mostra um pouco essa situação, né? Ela mostra um pouco esse contraste que há entre a vida daqueles que conhecem o Senhor, mas que às vezes passam por dificuldades, mas que às vezes passam por situações de limitação, né, de privação, e por que não dizer, né, por situações extremas, onde faltam muitas coisas. E o contraste que há com a vida daquele que é rico, é abastado, que tem tudo nesse mundo, né? O rico ele não tem necessidade. O rico ele não precisa de nada. E o rico do mundo não precisa de Deus. Ele está satisfeito nos prazeres da carne. Ele está satisfeito na vida que ele tem distante do Senhor. O texto ele diz que o rico se vestia de púrpura. Mostra uma nobreza terrena. Mostra, talvez represente aqui a bajulação, os elogios, desagravos. Talvez represente tudo isso, toda essa vida, né, como primícia desse mundo. Um outro detalhe, ele vestia de linho finíssimo. E eu acho que essa já é uma outra conotação, porque o linho finíssimo, eu acho que ele representa mais uma aparência de bondade, porque era uma roupa utilizada por aqueles que exerciam alguma função sacerdotal, por aqueles que tinham, de fato, alguma posição, né, diante da sociedade lá em Israel naquela época. E então, assim, aparência de bondade, prática de boas obras, de caridade, mas é só uma aparência. O rico, ele se regalava esplendidamente, é o que diz o texto. Ele desfrutava plenamente de todos os prazeres que ele tinha acesso. Prazeres carnais, tudo aquilo que o dinheiro podia lhe dar. Mas ele morreu e foi sepultado. A sua alma foi para o inferno, ele perdeu a sua salvação. Já Lázaro, o mendigo, em contraste a esse rico, a primeira coisa que chama a atenção é que
A Bíblia não diz o nome do rico, mas a Bíblia diz o nome de Lázaro. E é interessante, porque o nome ele representa uma identidade, porque o nome, a falta do nome, na verdade, leva a um entendimento de esquecimento. Se você não sabe o nome da pessoa, como você vai lembrar daquela pessoa? Como você vai falar, olha, eu conversei com fulano, com ciclano, eu não sabia o nome. E aí você não tem como identificar a pessoa. Tanto é que o Senhor, no que se refere à salvação, os que serão salvos terão seus nomes escritos no livro da vida. O nome do mendigo, todo mundo sabia, Lázaro. Jesus ele conta na parábola. O rico não. O seu nome foi esquecido. Lázaro era mendigo, necessitado, que vivia pedindo e que vivia à porta do rico. Talvez seja esse, eu, você, sejamos nós, que, diferente de pessoas que conhecemos, que talvez se vistam de púrpura, de linho finíssimo, que talvez que vivam de uma maneira esplêndida todos os dias, abastados, que parece que tudo vai bem, tudo maravilhosissimamente bem acontece na vida deles, as coisas avançam. Talvez seja esse o rico, mas o pobre, o necessitado, Lázaro, somos nós. E as nossas necessidades, e as nossas adversidades. Lázaro, como eu falei, era um mendigo, coberto de chagas, ou seja, as suas feridas. Quantas são as nossas feridas? Coberto de chagas, discriminado, desprezado, vítima de preconceitos, humilhado. Talvez seja essa a sua condição. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Vivia necessidade, faltava tudo. Os cães viravam, ou vinham para lamber as suas úlceras, é o que diz a palavra. Os cães aqui representando os ímpios, aquelas pessoas que fazem chacota do crente, que zombam quando passamos por dificuldades, quando passamos por lutas, por adversidades. Porém, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, diz a palavra. Do inferno o rico pediu água, porque no inferno não havia água. A água é o Senhor Jesus, representa o Senhor Jesus. Na vida terrena ele teve bens, mas na pós-vida ele não teve nada. Já o Lázaro foi o contrário, não teve nada na vida terrena, mas teve a vida eterna. Quem quiser salvar a sua vida, perder-la, mas quem perder a sua vida, esse a salvará. É deixar de viver os prazeres da carne e essa vida mundana. Deixar de viver esse mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus e não tem nada para nos oferecer. O texto aqui, a palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa manhã de terça-feira, é que a salvação é um processo e que a salvação é o maior dom, a maior dádiva que podemos receber dele. E que não entre nesse questionamento. Não entre no questionamento, como eu falei lá no início, na questão de Asaf. Por que prospera? Por que acontece isso? Por que vai tudo bem? Por que a aparência que as coisas só melhoram na vida dele, na vida dela, na vida dessa pessoa, na vida daquele outro que faz tudo errado? Não entre nesse tipo de comparação. As coisas não são dessa maneira. Talvez hoje de fato você seja o Lázaro. Talvez hoje de fato você esteja passando por situações difíceis, de adversidade, de lutas. Talvez hoje de fato você seja um necessitado, um mendigo. Esteja te faltando muita coisa. Aqui comparando, dentro do contexto da parábola. Mas existe consolo, conforto. E existe uma bênção de Deus reservada para você. Claro que eu vou ir além do texto. Deus não quer, termos uma vida sem a bênção dele. Não, ele vim para que tenhas vida e vida em abundância. Foi o que o Senhor Jesus disse. Aqui o Senhor tem algo a realizar. Claro, o texto ali de Lázaro, a parábola de Lázaro e rico é um exemplo.
de como às vezes nós questionamos, de como às vezes nós comparamos. Deixa essa pessoa viver a vida dela, deixa ela pensar que tem tudo, porque ela não tem nada. Nada. E o pouco que ela tem, até isso lhe será tirado. Descansa no Senhor, confia nele. Ele sabe o que você está vivendo, ele sabe pelo que você passou, e ele é quem tem uma bênção separada, preparada para te dar no momento certo. Tá bom? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus